Ela contava que ele tinha sido um grande homem, que ele tinha acabado com a febre amarela no estado de São Paulo. Ela contava, a gente estudava também na escola, mas mais sobre Oswaldo Cruz. Então, o Rio de Janeiro era a capital na época. Então, o destaque maior era dado para a capital. Mas na nossa casa, o destaque maior era Emílio Ribas, era ele que era o importante no combate à febre amarela. A mamãe falava da coragem dele de se deixar picar pelo mosquito, para provar que o mosquito era o transmissor. Então, isso foi o que nós sempre ouvimos. A grande motivação também para o Oswaldo Cruz empreender aqui no Rio de Janeiro a campanha contra a febre amarela, a partir do combate ao mosquito, né, o Aedes aegypti, que hoje, na época era o Stegomyia fasciatum, mas hoje nós sabemos, né, é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Foi muito importante também o resultado das experiências que ocorreram lá em São Paulo. Então, havia trocas de... Quer dizer, eles estavam muito concatenados com o que havia. Não é uma coisa isolada e não e me parece que essa rede ela precisa ser melhor esclarecida, até porque outros médicos também de nomes que não aparecem como vultos da medicina, mas que foram fundamentais para a realização desses trabalhos. A participação de Emílio Ribas em relação à febre amarela teve uma conotação extraordinária. Por quê? Porque, à época, não se poderia imaginar que uma doença pudesse ser transmitida por um mosquito, não é? Isto era uma verdadeira aberração, produzia um choque, não apenas na população, mas entre os profissionais. Porque antes dessa época, a crença radicada era que as doenças fossem produzidas por emanações pestilenciais, não é? Que ascendiam da terra, dos pântanos, não é? Das áreas comprometidas aí por infecções, contaminadas, né? De forma que essa hipótese de transmissão aérea pelo mosquito constituía uma agressão ao espírito daqueles que estavam solidificados na sua crença nessas condições descritas, né? De forma que todos esses cientistas que pensavam, que admitiram esse mecanismo de transmissão, sem dúvida eles tiveram grandes adversários, né? A última vez que tivemos febre amarela urbana foi em 1942. Daí em diante, nós só temos a febre amarela silvestre. Curiosamente, a febre amarela, ela ocorre especialmente na América Latina, não é? Na África, porém, na Ásia, ela não ocorre, não é? No Japão, na China, não é? Na Índia, não ocorre a febre amarela. Esse é um aspecto misterioso. As ideias de Ribas no Brasil, as ideias de Finlay em Cuba, foram concomitantes, foram contemporâneas. A experiência de Cuba precedeu a de São Paulo. Emílio Ribas, aqui em São Paulo, acompanhou de perto essas experiências e ficou feliz. Ele ficou radiante. Foi uma festa para Emílio Ribas, porque as ideias dele foram comprovadas nessas experiências de Havana. Mas ainda se dizia que querem trazer para o Brasil o ridículo nas asas do mosquito. Era assim que a imprensa encarava. Foi então que Emílio Ribas decidiu repetir em São Paulo as experiências de Havana, eliminando todos os riscos
que poderiam não dar credibilidade à experiência, promovendo um protocolo de pesquisa que fosse irrefutável. Então ele foi buscar larvas de mosquito em Itu, onde não graçava a doença. O grande parceiro de Emílio Ribas na febre amarela foi Adolfo Lutz. E Adolfo Lutz acompanhou o Ribas em tudo. Ele chegou a ir ao Rio de Janeiro levando os mosquitos para que esses mosquitos ficassem doentes de febre amarela, mas ele não encontrou um caso esplêndido, como ele dizia. Adolfo Lutz voltou a São Paulo meio frustrado porque ele não conseguiu esse caso esplêndido que precisava. Quando então graçou em São Simão uma epidemia de febre amarela, para lá acorreu a equipe de Lutz e Carlos Maier é que fez a coleta de sangue contaminado e no dia 15 de dezembro do ano de 1902, começou uma experiência preliminar no Hospital de Isolamento, no pavilhão 2 do Hospital de Isolamento. Emílio Ribas se deixou picar por mosquitos contaminados, junto com Adolfo Lutz. Primeiro foram eles picados e depois os voluntários. Assim desenvolveu essa pesquisa, que em janeiro foi repetida novamente com outros voluntários. Esses voluntários foram picados e aí sim, aí ocorreu, na sequência dessas experiências, o desenvolvimento de um quadro típico de febre amarela. Felizmente, tudo evoluiu para a cura, todos eles se recuperaram, não houve sequer uma morte aqui em São Paulo, mas a comissão concluiu que o mosquito era o agente transmissor da febre amarela. Logo que foi nomeado inspetor sanitário, Emílio Ribas recebeu uma missão. E essa missão foi ir para Jaú, debelar uma epidemia de febre amarela que graçava naquela região. Aí Emílio Ribas começou a demonstrar o seu espírito guerreiro, a sua formação inusitada, porque em Jaú, um episódio extraordinário que deve ser contado para a história da medicina como um fato inusitado, aconteceu da seguinte forma. Ele lá chegando, percebendo a epidemia de febre amarela e que um curandeiro mantinha lá no seu ranchão doentes de febre amarela, formando um verdadeiro foco da doença. E Emílio Ribas já nessa ocasião suspeitava do mosquito como agente transmissor da febre amarela. Foi até lá, retirou os doentes do curandeiro e levou-os para um hospital de isolamento que já existia em Jaú. Então, os revoltosos da cidade se armaram de paus, enxadas e etc. E partiram para cima do hospital para retirar os doentes de lá, os doentes que estavam internados. O que Emílio Ribas fez? Sabendo de que isso poderia ocorrer e tendo sido alertado, foi à cadeia pública, conseguiu a liberação dos prisioneiros de lá e com as armas da sala da guarda, armou-os e montou uma trincheira na frente do hospital. Quando os revoltosos chegaram lá e viram o poder mortífero das armas do governo, desistiram da ideia porque viram que ele não estava brincando. E ele disse que realmente ele iria às vias de fato se fosse necessário. Frente a isso, a população foi totalmente desmobilizada, né? Ele consegue com que a população, então, transporte os pacientes para o hospital de isolamento, com isso diminuindo o risco do contato dos mosquitos se infectarem com o vírus da febre amarela e transmitirem, né? E o maior feito que eu considero é que todos, depois que participaram desse motim, desses prisioneiros, voltaram para a cadeia e devolveram as armas, né? Então, alguém que consegue fazer isso com um grupo de presos, com problemas graves, criminais, né? É fantástico, né? Então,
Então esse é um dos episódios, dos muitos episódios da vida do Dr. Emílio Ribas, né?